Estamos iniciando mais um trabalho da Casa Espírita Joana d'Arc e hoje temos um tema importante que é o título que vocês viram, Os Tempos São Chegados. E esse tema tem tomado muito as rodas de conversa, as atividades das pessoas, e muitos estão procurando, sem saber aonde e por quê, o significado de todo esse momento. E então, por esses minutos, vamos estar abordando, mas antes vamos fazer uma oração para abrir a nossa reunião e depois entraremos no tema. Convido a todos nesse momento a também utilizar esse espaço para, durante a oração, fazer uma prece voltada para a humanidade, voltada para esse momento onde as pessoas coletivamente estão dando entrada nos hospitais, algumas morrendo, outras adoecendo gravemente, ficando com sequelas, junto com estes, familiares tristes, sofrendo, enfim, todo esse quadro que se desenrola nesse momento. Então convido a todos a fechar os olhos e, fechando os olhos, possamos dizer: Senhor, aqui estamos, Jesus, para esse encontro em vosso nome. E aqui rogamos, permita, Senhor, a aproximação de benfeitores amigos, que possam nos inspirar, que possam atender a cada um que aqui se encontra em suas rogativas, pelos seus familiares, pelos seus amores, amigos, por aqueles que perpassam pelas listas das redes sociais pedindo orações, porque faleceram, desencarnaram, porque estão precisando em estado grave. Que a vossa luz alcance a cada um destes. Mas também, Senhor, queremos pedir para os trabalhadores da saúde, essas pessoas que se revezam para tratar, para cuidar dos doentes, que sejam protegidos, que sejam assistidos. Mas também os homens de ciência que pesquisam o antídoto para as doenças, que sejam inspirados, orientados, para que busquem a solução em breve tempo, a fim de que possam socorrer e minimizar os danos da humanidade. Aos gestores públicos, Senhor, que possam saber administrar esse momento, na compreensão de que todos precisam sobreviver, não apenas evitar o vírus, mas que sejam inspirados a fazer a gestão desse momento, a fim de que, mesmo sendo necessário parar, todos precisam continuar comendo, vivendo. Inspira o Senhor para que a criatividade nesse momento seja buscada, junto com ela encontrada a solução para que todos, harmonicamente, possamos vencer esse período. Assim, Jesus, damos início à nossa reunião, rogando a vossa inspiração, a vossa proteção sobre todos nós. Que assim seja. Então, nesse momento, trazendo esse tema tão necessário decifrar para muitas pessoas, a fim de que encontre uma resposta, porque muitos acham que tudo isso que está acontecendo de forma fortuita, de forma como se a coisa tivesse acontecendo por acaso, uma situação inesperada. Mas nós tivemos, olhando a Gênesis no capítulo 18, e vemos que está tudo ali escrito há mais de um século e meio. Então, podemos ver que tudo isso estava previsto e muitas outras coisas que ainda vão acontecer também estão previstas. E diz lá no livro, em que vamos entrar agora então para
tentar decifrar, porque, na verdade, a compreensão disso é muito ampla. Mas nós vamos procurar mostrar na prática algumas interfaces desse momento. Então, ali na Gênesis, do capítulo 18, diz lá: está posto. Diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então vamos ver aqui primeiro. Vamos ver que elementos que ele fala assim, que progride fisicamente pela transformação dos seus elementos. Ora, em termos de espaço físico, em termos de matéria, o planeta vem evoluindo há bilhões de anos. Vamos lembrar aqui do continente Pangeia, que só depois de milhares de anos é que foram gerar com furacões, tornados, com terremotos, com maremotos, que foram separando lentamente os continentes que conhecemos hoje, os 5 continentes. Mas antes era a Pangeia, era o continente, era, que significava terra única, toda a terra. Então, e esses elementos, eles obedecem leis que regem o universo. Não depende da vontade do homem, como muitos acham. Apesar de que o homem pode contribuir com a aceleração de toda essa transformação, fazendo do planeta sua matéria descartável, como nós estamos vendo hoje pelo consumismo. Mas esses elementos que a compõem, podemos ver os seus relevos, né, os mares, as montanhas, os desertos, o semiárido, as geleiras, todos esses ecossistemas funcionam integrados entre si. Não obstante, cada um tem suas características específicas apropriadas. No entanto, uma interfere, influencia, depende, interage com as outras. Então está falando desses elementos. Porém, encontramos outros elementos que ele fala aqui, né, dos seres encarnados e desencarnados. Então nós temos aqueles que estão na erraticidade, esperando o momento da reencarnação, e temos aqueles que estão encarnados, esperando o momento da desencarnação. Então, nesse vai e vem de espíritos, a Terra está preparada e oportuniza a morada para esses espíritos. E aí temos entre a Terra e todo esse espaço que nós podemos chamar do plano espiritual vinculados a ela, nós temos os umbrais e nós temos planos superiores, todos habitados por espíritos que estão atravessando seus momentos de aprendizados, de resgate, de convivência, e estão se preparando cada vez mais, a todo momento, lhes é oportunizado o progresso que necessitamos todos para o aperfeiçoamento. Então, devemos aproveitar aqui para refletir o que a mensagem nos traz e entender que a Terra ela guarda a proporção na medida em que seus habitantes vão sendo mais exigentes, porque aí nós também participamos dessas transformações. E aqui lembrando apenas de forma simples, as nossas casas elas são construídas com as madeiras, com as árvores que vêm da floresta, os metais, os utensílios, tudo isso que vem facilitar, favorecer a vida dentro do regime do condomínio, da residência doméstica, isso tudo vem da natureza, das montanhas de minérios e de tudo isso que é processado, que é industrializado e que vem contribuir para o nosso conforto no planeta. Não obstante, hábitos e costumes destruidores, devastadores, são adotados pelo homem e que sequer imagina ou se preocupa de
fazer de usufruir de forma planejada. Nós falamos tanto em planejamento, falamos tanto em logística, mas isso apenas se restringe ao meio de produção, distribuição e venda, porque o mercado exige lucro. E é interessante que já falamos, já comentamos isso, eu acho aqui, que a própria mão de obra, depois que fabrica o produto, ela passa a ser inferior ao produto que ela fabrica. E na maioria das vezes, os produtos que ela fabrica, essa mão de obra não consegue consumir. Porque a mão de obra, no estado que nós estamos hoje, exigindo as transformações necessárias, é para que muitas pessoas que hoje têm dificuldade para comer, para vestir, para morar, elas alcancem num próximo momento uma vida justa, confortável. Não digo que nós vamos deixar de ter os grandes investimentos que financiam o progresso, mas nós vamos fazer isso com equidade, com justiça. E hoje nós estamos vendo que o planeta está sendo dilapidado rapidamente. A produção ela atende à necessidade, mas não para a humanidade usufruir, mas para o consumo, descartar. E o processo de descartar é muito rápido e não acompanha o processo do refazimento do planeta. E é lógico, vai chegar um momento que nós vamos entrar em colapso. E esse momento está avisando a mensagem de que ele se aproxima, porque a Terra ela vai se transformar independente dos seus habitantes. Porém, ela traz no seu funcionamento autônomo, automático, a melhora para se transformar na habitação viável para os espíritos que ela acolhe. Mas logo em seguida, no item 5 desse capítulo 18, vai dizer: a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resto de outra idade, boa para certa época, suficiente para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência ou do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que supericite neles o egoísmo e o orgulho. Aqui temos muito material para analisar. E vamos ver aqui quando eles falam que o homem desenvolveu assim, incontáveis progressos na sua inteligência. Vamos passar aqui, né, algumas coisas que é perceptível a nós, o homem comum. As aeronaves. As aeronaves, elas decolam e ultrapassam a atmosfera, a estratosfera, vão para a gravidade zero. E muitas não tripuladas avançam no espaço infinito, pesquisando o universo, controlada pelo homem. Temos no espaço a Estação Internacional Espacial, em que a conjugação de esforços elaboram pesquisas, fruto da inteligência humana. Temos submarinos tripulados e não tripulados que varrem os abismos dos mares. Temos sobre a Terra automóveis, equipamentos, e estamos alcançando agora o automóvel por energia solar, por bateria, eliminando o consumo fóssil. Temos os carros que já dirigem automaticamente sem a necessidade do motorista, apenas por sensores
por equipamentos que atendem uma, uma percepção por radar e transitam com segurança nas rodovias já preparadas para estes. Temos aí a medicação e que doenças há pouco tempo atrás que matavam, hoje já não matam mais. Temos aí nos hospitais as cirurgias e que muitas delas deixaram de serem realizadas apenas sob efeito de tratamentos. E mesmo aquelas realizadas são menos invasivas. São, são, são equipamentos que vêm a ajudar a vida do homem no planeta. Mas temos também a evolução, já começando aqui nas energias quânticas. Nós temos a nanociência. Então, tem muitas coisas que já o homem intelectualmente já alcançou. Porém, o que a mensagem está nos dizendo é que agora precisamos, mais do que nunca, desenvolver entre nós mesmos a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Nós temos ainda na história que cumpriram algumas metas, porque a Revolução Francesa ainda atrás na sua bandeira a igualdade, liberdade e fraternidade, a peso de muitos guilhotinados, milhares de guilhotinados. Nós temos, e que após esse período do absolutismo, da queda da Bastilha, onde a população invade e vão buscar as pólvoras necessárias para fazer a revolução, e a revolução é uma revolução dramática, sangrenta, com amputações, com degola, com crueldade, porque a turba oprimida, ela se revolta contra as autoridades e busca os seus direitos daquela forma que já conhecemos. E aí vem o período do iluminismo, trazendo um novo entendimento de igualdade, de fraternidade, de justiça, que deveria começar a ser trabalhado a partir de então. E Napoleão tinha grande responsabilidade sobre isso, como vamos ver na mensagem Kardec e Napoleão, que já falamos sobre isso nesta casa, mas que sempre é bom lembrar, porque nada acontece da noite para o dia. Tudo tem uma sequência histórica e nós somos herdeiros dessa história. E para não repetir os erros do passado, nós precisamos conhecer a história. E então, nessa mensagem, traz aqui o que desde há muito, né, desde 1789, 790, a Revolução traz na sua bandeira essa necessidade de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é preciso que, a partir de então, possamos trabalhar essa caridade. Mas a caridade, ela tem uma questão de entendimento, porque nas raízes da humanidade, principalmente do Ocidente, da parte da humanidade católica, traz na sua raiz a caridade como esmola. E a caridade como esmola, o exercício dela, apesar de sinalizar uma propensão, uma intenção de fazer o bem, ela vem numa configuração de uma esmola pífia, de uma esmola de sobras, restos, daquilo que não nos serve mais, para dar, e nós chamamos isso de doar, do exercício da compaixão, colocar ao alcance das pessoas que não têm nada. Não deixa de ser uma boa intenção, porém, a caridade não é isto. Nós podemos considerar que isso é um ato, vamos dizer assim, simples, muito rudimentar da solidariedade, da compaixão. Porque dar daquilo que não nos serve é uma compreensão de que o pobre é um trampolim. Eu dou as coisas que não me servem mais para eles e vou direto para o paraíso. E nós espíritas vamos para nosso lar. Lembrando ainda, né, gente, que nosso lar está no umbral, é apenas uma colônia, né? Uma das colônias do plano espiritual que atende o nosso país, aqueles que desencarnam e que nem sempre vão para nosso lar. Lembremos, aqueles que leram o livro, que nosso lar acolhe aqueles espíritos que estão prontos para merecer o socorro, o acolhimento.
Porque muitos, inclusive o protagonista do livro, o André Luiz, ele permanece no umbral mais de 8 anos, sendo visitado por Clarencio a pedido de sua mãe, que está numa dimensão muito mais acima, numa dimensão espiritual elevada. Enquanto André está numa situação umbralina, de médio umbral, né, umbral de superfície, enquanto seu pai, como sua mãe relata a André Luiz, seu pai encontra-se nas trevas em função das duas companheiras que o obsediam. Então, só para a gente ter trazer aqui uma compreensão das dimensões que estão envolvido o planeta Terra. Porque não é só na superfície. Nós temos seres que habitam os abismos, as trevas dos abismos. E esses espíritos também precisam migrar. Como é que o planeta vai fazer as suas transformações, conservando em seus abismos, transformado em trevas espirituais, esses espíritos ainda empedernidos, rebeldes no mal, na crueldade? E aqui, fazendo um parêntese, eu, trabalhando no sistema prisional, vejo que, infelizmente, muitas criaturas que ali estão, e que por uma situação que eu não vou julgar aqui, por que cometeram crimes, mas, infelizmente, elas mostraram, algumas delas, não são todas, o seu lado cruel. Mas não só aqueles que ali estão. Muitos estão mostrando o seu lado cruel em gabinetes, em grandes empresas, em que usurpam as massas, em que lesam a comunidade em proveito próprio. Então, isso é uma educação que essa mensagem vai falar, que tudo que superexcita o egoísmo e o orgulho precisa ser extirpado, porque são hábitos que vão ser, que já não servem mais para acompanhar o novo mundo. Então, aqui voltando, na caridade, na fraternidade, a caridade aqui, ela vai traduzir no tripé que Jesus a entende, que Jesus a coloca em prática, que é a benevolência, o encontro da alma aberta, propensa a ir ao encontro do bem íncita em si mesmo, e a fraternidade, que é esse sentimento em que a virtude da compaixão aflora para compadecer do outro, não é dó, né? Dó é um sentimento em que nós avaliamos o outro como incompetente. Coitado, ele não consegue. Aí eu preciso trabalhar para dar alguma coisa para ele, senão ele não consegue viver. Então nós precisamos ter compaixão, fraternidade, solidariedade para amparar o outro na fórmula que Jesus apresenta do bom samaritano, em que vê o caído, param o seu tempo, né, as suas atividades por alguns instantes, leva ele a uma instituição que possa ampará-lo, permanece com ele algum tempo, passa a noite para conhecer a sua vida, as suas necessidades e continua o seu trabalho no dia seguinte. Mas ele sabe que o outro precisa estar em pé para poder caminhar, para poder continuar sobrevivendo. Mas ele delega ao proprietário da hospedaria que ele tomasse providência e que tudo o que fosse necessário fizesse aquele homem e que no retorno ele completaria o pagamento. É nesse sentido da caridade, da fraternidade, que para que nós saibamos colocar outras virtudes para o exercício destas, que é a equidade, que é justiça, que é paciência, que é resignação, que é fé, que é todas essas outras virtudes acessórias para completar isto que são necessários para esse novo momento, que é a caridade, a fraternidade e a solidariedade. A solidariedade é também aquele momento em que eu vejo o outro e sou solidário às suas causas. Porque as suas causas no movimento solidário são as mesmas minhas. Porque se eu sou próximo, sou semelhante, eu tenho necessidades semelhantes. E se é bom para ele, é bom para mim. E se é bom para mim, também é bom para ele. Então, é nesse sentido, agora nós somos convidados a não olhar mais para a forma. Nós somos convidados a olhar para a essência. Ainda estamos no século de tantas coisas, mas estamos no século do espírito também.
O homem precisa voltar à sua essência. Então, nós somos convidados e, analisando esse momento em que estamos atravessando, nós podemos já sinalizar alguma coisa. Porque enquanto a, se fecha a boca com a máscara, os olhos precisam estar mais aguçados para olhar em outros olhos. Os ouvidos precisam estar aconchegados para ouvir a outra pessoa. Os braços se abaixam, porque não podemos abraçar, para que o coração alcance o outro. Então, agora nós precisamos refletir em tudo isso, o que isso quer nos dizer. Não é a máscara para impedir o vírus. Não é abaixar o braço porque eu não posso abraçar. Mas é o que eu posso fazer com aquilo que está ao meu alcance para fazer. Eu ter saídas para observar o outro e aprender com o momento que quer me mostrar, além do processo da contaminação que pode levar ao desencarne, ou pode levar a uma doença que é reversível, e pode me levar, junto com tudo isso, a reflexões profundas, onde eu vou me ver em essência. E aí eu saio da forma, da observação da forma, para observar a minha essência como espírito imortal, para passar a agir, viver e conviver como espírito imortal. Do berço ao túmulo, nós nos prendemos à forma. E aí nós vamos ver nesse parágrafo, mas quando ele diz aqui, já não é somente de desenvolver a inteligência ou do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir o que supericite neles o egoísmo e o orgulho. E é interessante isso, porque hoje em dia é tão natural o egoísmo e o orgulho que falar que ele é um defeito e que não deve ser, para muitos é utopia, é loucura, porque isso está em evidência, faz parte. Meu filho, você precisa ser uma pessoa orgulhosa, precisa ter amor próprio no sentido de egoísmo. E aí a escola educa para o trabalho dar lucro, para vender. A família educa para produzir, não educa para conviver. A escola, muito menos. A escola não educa para conviver. Educa para viver, trabalhar, produzir, ter lucro e usufruir. Isso em todos os momentos. E agora os jovens, que é um perigo que está acontecendo, muitos jovens agora querem se tornar investidores da Bolsa de Valores, investidores de moedas criptografadas, sem ter noção do que estão fazendo, esquecendo de pôr mão à massa, de produzir, de fazer, de realizar e viver de investimento. E aí o lobo está travestido de ovelha, com raras exceções, aqueles honestos, porque o lobo está travestido de ovelha porque existe a ovelha, existem as pessoas honestas. Mas o lobo, temos que lembrar também que com o tempo só lobos caem em armadilhas para lobo. Porém, aqui eu não estou falando só aquele que consegue tirar proveito da situação. Eu estou falando também da vítima que também age como lobo para tirar proveito da situação. E entre um esperto e outro, leva mais aquele mais esperto, mais lobo ainda. Porque quando eles caem, não tem ovelha que cai junto. Porque só lobos caem em armadilhas para lobo. Lembrando aqui apenas dessa passagem. Então, a mensagem está nos dizendo para destruir tudo aquilo que supericite o egoísmo e o orgulho. Então, a própria educação familiar, ela traz hoje, na sua informalidade, no espaço doméstico da convivência, que deveria ser muito mais sócio-afetiva, que ainda não é, porque muitos pais, inclusive, muitos familiares e professores, acharam muito desagradável a lei da palmada. E muitos, bom, já que eu não posso bater, eu não posso educar, então eu vou largar de mão. E houve um período em que as famílias abandonaram seus filhos. Em vez de, olha, eu não posso bater, porque quem ama, educa. E quem ama não bate, quem ama convive. E nem bateram e nem amaram e abandonaram.
que foi um grande erro e está sendo para muitas pessoas, e que se acham no direito de bater, porque é uma cultura colonialista em que se punia o escravo com chicote, com castigo. Se punia o animal para produzir com chicote, com tortura. Se punia, há um tempo atrás, os funcionários para produzir com chicote, com a palmatória, e alunos para estudar com a palmatória. Então, a herança histórica da crueldade, da punição para a obediência, alcança ainda os nossos hábitos, né, de pessoas que acham que deve resolver batendo, e quando não pode, quando a fúria extrapola, quando o impulso da ignorância, do descontrole toma conta, e aí mata o filho, mata o pai, mata a mulher, e a violência doméstica, trazendo nessa configuração atual da sociedade, principalmente o feminicídio. Mas, voltando aqui nosso processo de extirpar o orgulho e o egoísmo. Então, a própria educação familiar, ela nos traz a compreensão de que é preciso produzir, é preciso trabalhar para ter, para produzir, para comprar coisas. E aí não ensina a conviver afetivamente respeitando. A convivência passa a ter valor quando você namora, quando você tem amigos que têm carro, que têm bens, que têm coisas. A própria educação, com quem que você está namorando? Com quem que você está andando? Quem são essas pessoas? Desde que elas tenham posse, não importa se essa posse é de contrabando, é de corrupção, é de droga, é de venda de produtos ilícitos, não importa. Se é de prostituição, não importa. Se é de contravenção, não importa. Importa que a pessoa tem bens. Então, é um equívoco, isso é o orgulho. E essa educação é educação, por isso que nós estamos na era também dos acumuladores. As pessoas que usam sua inteligência, sua capacidade criativa, para acumular. Ela não vai conseguir, muitos já não conseguem consumir nesta vida o que já adquiriram. Vão deixar para herdeiros e sucessores, e se estes não souberem administrar, vão brigar por aquilo que vai sobrar para eles e vão, sem conhecimento, apodrecer na miséria, sem nada, se não souberem valorizar o que têm e administrar o que têm. Então, a própria educação familiar, ela é para tornar o homem e a mulher acumuladores de bens materiais, apreciando grifes, apreciando produtos caros, apreciando, trazendo aquilo como modismo, como rótulo de status de pessoas que são bem-sucedidas. E, por outro lado, há na convivência o orgulho. Não se pede mais desculpa. Perdão, então, é muito, muito difícil, porque a pessoa, no seu orgulho, na sua soberba, ela vai ter dificuldade de perdoar. Ela vai ter dificuldade de que o outro chame a atenção dela no equívoco. É o orgulho. Então, vejamos como é difícil, está sendo difícil a nossa convivência. Mas chega o momento que nós estamos sendo convidados a deixar tudo isso para trás e caminhar para um futuro próximo que nos aguarda. Ora, se estamos no momento de transição, nós estamos no momento de fronteira entre o que está ficando para trás e o novo que está vindo pela frente. Nós, nessa fronteira, nós vamos decidir o que é que nós queremos. Nós vamos permanecer com orgulho, nós vamos permanecer no egoísmo, nessa compreensão de vida dessa forma, ou vamos adquirir ideias novas, que o próprio texto nos traz, a caridade, a fraternidade, a, a solidariedade. Será que nós temos condições de caminhar para esse momento? E aí vamos trazer aqui algumas anotações práticas para que possamos compreender. Atualmente prevalece o mal. Num futuro próximo deve prevalecer o bem. Então, vamos analisar nessa fronteira que nós nos encontramos. Dentro de mim, quando eu me expresso, quando eu me exteriorizo, saem impulsos negativos, maus e às vezes cruel,
ou já saem coisas boas, com maior frequência. Não estou falando aqui de intenção, de lapso, de fagulhas, de um flash, de uma atitude, de um sorriso, de uma cesta básica. Não estou falando isso. Estou falando de hábitos que estão sendo cultivados para serem colocados em prática continuamente. Um esforço. O verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita é aquele que faz um esforço para domar as suas más inclinações. Será que nós estamos fazendo isso e conseguindo colocar na balança mais hábitos e atitudes, expressando atitudes boas ou atitudes negativas e perversas? Nós podemos analisar. E aí nós mesmos podemos dizer de que lado nós estamos caminhando. Olhando para o panorama social, podemos dizer que isso está acontecendo? Aí vamos ver o que é que está acontecendo. A dominação pelas grandes nações que ameaçam entre si. Então, nós estamos vendo as grandes nações com tecnologia, com desenvolvimento de armamentos bélicos, nucleares, químicos, armas de longo alcance. De longo alcance, não estou falando estou falando de mísseis transcontinental, que eles saem de um continente e atingem outro. Armas que viajam, a bala que viaja a 50, 100 quilômetros de distância, que atinge o alvo em memórias fotográficas de armas robóticas, de aviões, drones teleguiados, que só explode se a memória fotográfica encontrar o lugar que foi programado para explodir. Então, tudo isso nós estamos vendo nas grandes nações. Quer dizer, isso não é bom. Isso é um mundo velho, isso é um mundo antigo. Isso é dominação. A paz que nós estamos exercendo hoje é uma paz em que esses países fabricam mais armas. Ora, se estamos procurando a paz e nos desarmarmos, por que é que nós estamos pesquisando e construindo bombas, vendendo armas, produzindo armas? Isso não é uma paz verdadeira. Isso aí entre aspas, uma paz intimidadora. Porque se você mexer comigo, eu vou jogar uma bomba em você. E antes que a bomba chegasse, vem a intervenção providencial do Criador com o vírus. Porque estávamos prestes, uma fronteira já bastante devassada, em que as nações estavam provocando umas e outras com espionagem industrial, com mísseis sendo lançados e tendo a denominação de experimentos, as provocações claras e evidentes de acusações entre essas nações. Então, agora o Criador interfere para que o homem perceba que ele precisa mudar. E nós precisamos mudar. E esses hábitos que estão em evidências não vão continuar no mundo. Quer dizer, esses hábitos, não, essas pessoas que expressam esses hábitos não vão continuar na próxima geração. Líderes que se elegem e exploram as massas. Exploram, quer dizer, a riqueza. A riqueza coletiva é igual ao direito difuso. Você não tem um nome, não podemos nominar uma pessoa, esse é o dono. E como nós não podemos nominar um dono, significa que todos somos donos, porque todos produzimos, todos recolhemos impostos. E essa riqueza, esses líderes levam para casa e nós já sabemos o que acontece. Esse comportamento desses líderes e daqueles seus apadrinhados, é lógico que esses hábitos não vão caminhar para a nova geração. Temos uma indústria, né, de máquinas que plantam e colhem toneladas por segundo, e nós temos mais de 2/3 da humanidade que sofre de insegurança alimentar, e quase a metade dela fome absoluta, come uma ou duas, no máximo, refeições por dia. Então, esses são os hábitos antigos de um planeta que está prestes a atravessar uma fronteira para um mundo melhor, mas deixando para trás, e vai deixar para trás, esses velhos
comportamentos em que alguns ainda insistem em exercer. Então, temos aqui o Cristo que está sendo ignorado. Muitas religiões estão trazendo um Cristo que não consola. Nessa pandemia, vamos trazer para nós espíritas, será que falando do Cristo, trabalhando, dizendo que estamos trabalhando com o Cristo, estudando o Cristo, será que nós podemos levar a consolação dessa pandemia? Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Será que o Cristo está sendo expressado na nossa convivência? Estamos conseguindo mostrá-lo pelos nossos atos, pelos nossos hábitos? Não é falar de Jesus, é exemplificar Jesus. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? E muitas das religiões estão apresentando um Cristo que não existe. Esse Cristo precisa de dinheiro, esse Cristo precisa de templos decorados, esse Cristo ele está na prateleira, ele está no altar, ele não está na comunidade. Esse Cristo precisa de bens materiais. E é um equívoco porque essas pessoas não entendem que ele é o dono do planeta, que ele é o governador do planeta. E que já colocou tudo isso para que o homem pudesse desenvolver a inteligência. E que agora, sob sua administração, é preciso que a humanidade evolua e que esses bens planetários possam ser utilizados por todos. Todos nós somos usufrutuários, mas os dominadores cercaram para si aqueles que, na sua autoridade, no seu autoritarismo, na sua força bruta, na sua ignorância, atropelam os outros e se colocam como dono de tudo isso aí. Que são sistemas, que são partidos políticos, que são grupos dominantes e cada um nos seus feudos. Isto vai acabar. Como acabou os faraós, os césares, os duques, os reis, os que mais? Os grandes militares de outrora que guerreavam. Esses hábitos, essas pessoas vão sendo substituídas. E nós poderemos escolher de que lado queremos estar. Então, nós temos aqui que a educação formal, que é na escola, que ela educa para competir, para ganhar. Já falamos sobre isso, traduzimos bem no início. E a família, que é de lastimar, que a família hoje, ela apresenta para a sua criança a festinha decorada, o modismo, o tipo da festa, a figura do momento, as grifes, levam e buscam. Os ambientes que as crianças vão frequentar, tem brinquedo? Tem, mas tem álcool, tem droga. E ali ela aprende aquele hábito que vai se tornando uma cultura nas suas tradições sociais, nos seus hábitos sociais. E ela vê papai, mamãe, vovó, tio, padrasto, madrasta, os vizinhos, os amigos, todos festejando sob o efeito daquela bebida ou daquela droga. Ela, automaticamente, naquele processo educativo, nesse espaço de convivência, em que esses hábitos vão sendo transferidos, ela também vai aprender a usar. E os pais dizem assim: bom, a minha religião, eles vão escolher mais tarde, no futuro, quando eles crescerem, se tornarem adultos, eles escolhem se vão querer ser católicos, evangélicos, e ninguém apresentou nada. Apresentaram o consumo, apresentaram os hábitos acumuladores, apresentaram a competitividade, apresentaram o autoritarismo, deixaram de apresentar a convivência afetiva, deixaram de apresentar o respeito, deixaram de apresentar o cultivo da espiritualidade pela religião, de conhecer o modelo e guia da humanidade, deixaram de apresentar o significado de justiça, de fraternidade e caridade, e lançam essa criança hoje, e por isso nós temos no planeta, e principalmente no Ocidente, bares muito bem decorados que vendem bebidas alcoólicas. Junto com isso, a droga. Festas de pessoas de bem, de pessoas cultas, inteligentes, com a droga, com o álcool, onde as mentes se entorpecem e muitas coisas acontecem, falando que não deve, para quem não deve, na hora que não deve e do jeito que não deve, sob o efeito dessas drogas e dessas bebidas. Muitas pessoas, com medo da convivência, buscam refúgio
nessas drogas, nessas bebidas, com a dependência e adquire a dependência química. Então, se nós formos assinalar aqui, nós temos muitas coisas que estão acontecendo, que é acessível essa compreensão a todos nós, mas nós não vemos como um entrave para a mudança. E isso é o entrave para a mudança. Com isso, não aqueles que adotarem esses comportamentos, que não trabalharem na sua intimidade, a sua transformação, serão, lógica, serão felizes na sua rebeldia, serão felizes no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo, em planetas que vão cultivar isso. Eles vão ser felizes lá. O momento que eles vão se tornar infelizes é o momento que eles vão se sentir esgotados disto, que não traz felicidade. Que a felicidade não é sorrir com a taça brilhante, sob o efeito de uma droga que você cheira, bebe, consome, passa, enfim. Que a felicidade é da alma, não está nas coisas. Ela está no estado do dever da consciência tranquila, daquilo que eu já cumpri com o meu dever. O dever para comigo, o dever para com Deus e o dever para com o próximo. São os 3 deveres. E isso, muito longe, falar isso é baboseira para uma sociedade consumista, para uma sociedade que vive arraigada nesses hábitos, que se assegura, que se apoia e se acumula nesse hábito. E só vai refletir no momento em que haverá prantos e ranger de dente e que se viu que não cuidou da essência. E não cuidou da essência e não cuidou da sua programação reencarnatória. E ignorou totalmente a sua essência como espírito imortal. Bom, e aí nós temos que devemos, né, melhor, somos convidados a compreender que os tempos são chegados. Agora, os tempos são chegados para nós. Precisamos entender que é para nós, viu, gente? Não vamos falar que o tempo chegou para outro, para fulano, para esse ou para aquele. Chegou para nós. E não é pelos cataclismos, não é pelos maremotos e terremotos. Não é isso. Porque isso o planeta já vem fazendo há muito tempo. Porque ele vem sendo melhorado, as estruturas do planeta administradas pelo governador Jesus, sua equipe, seus engenheiros, seus arquitetos, seus químicos, os seus prepostos, né? E isso vem sendo administrado. Agora, o homem que já adquiriu o livre-arbítrio, é ele que decide se ele vai melhorar ou se vai permanecer na sua rebeldia. E essa melhora aqui não é uma melhora de ser bom, no sentido de ser bonzinho, entre aspas. Não é isso. É ser bom na essência, na compreensão daquilo que Jesus nos convida. Para aprender a dizer sim, sim, não, não. Para aprender a ser manso como os pombos, mas espertos como as serpentes. Então, nos dá parâmetros para que possamos delinear o nosso comportamento e nos convida ao exercício das virtudes, que começa dentro da nossa própria casa, no exercício da convivência, no espaço de convivência da intimidade junto com os meus. Aqueles que nós somos nossos amores e aqueles que são os nossos desafetos. Aprendendo no espaço das limitações de cada um a exercitar a capacidade de compreender e de superar os desafios, nutrindo a fé humana e a fé divina. Então, os tempos são chegados para cada um de nós que somos convidados a observar toda essa evolução que está acontecendo sob os nossos olhos, sob os nossos olhares. Então, vejam aqueles que têm ordem de ver e ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. E aí nós vamos procurar entender profundamente o que significa isso para que possamos tomar as nossas decisões. Muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Mas quem escolhe não é Jesus, não é o Pai. Eles sabem aqueles que estão, de fato, querendo a transformação e sabem também aqueles que estão apenas fazendo de conta que querem. Porém,
Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí eu preciso ver isso muito de perto dentro de mim mesmo. Se eu estou fazendo isso com intenção ou se eu estou fazendo isso com sinceridade de coração. Apenas vontade e boa intenção não basta. Eu preciso trabalhar a minha essência para saber, sentir e vivenciar. Essa é a nossa mensagem. Convido a todos para orar e encerrando aqui mais esse espaço em que a Casa Espírita Joana d'Arc nos oferece para que possamos estudar, compreender e decifrar pelo menos alguns ângulos dessa proposta de Jesus que se encontra na Gênesis, transcrita por Kardec, com a contribuição de Arago, ou Arago, que é o espírito que trabalha esse capítulo. Vamos orar? Jesus, nosso mestre de amor, que governa esse planeta, que fazemos parte do vosso rebanho, Senhor. E assim, Senhor, precisamos da vossa administração sobre todos nós. Que nos alcance, Senhor, a vossa emanação, pela nossa vontade, pelo nosso querer, de combinar o nosso amor com a emanação amorosa de Ti, Senhor, para que mentalmente possamos comandar a nossa luz aos nossos familiares. Essa luz que penetra em nosso coração, em nossas mentes, direcionada sobre nossa vontade, alcançando, Senhor, os necessitados e aflitos, hospitalizados, os presídios, cubículos, as celas escuras, em que se juntam homens, irmãos abandonados, muitas vezes, desde a infância, que não foram educados devidamente, que não tiveram oportunidade de conviver com o bom, com o belo. E ali estão, Senhor. Que essa luz amorosa invada todo aquele espaço. Nas furnas, nas trevas, nossos irmãos ainda recalcitrantes, Senhor, que ainda estão arraigados na perversidade, na crueldade do mal. Que a luz, que a vossa luz, a nossa luz os alcance, mas também os necessitados e aflitos, Senhor, para que tenham coragem, esperança e otimismo. A nós outros, Senhor, trabalhadores da vossa seara, a inspiração necessária para que possamos consolar, orientar, esclarecer e promover. Alertando a todos, Senhor, que o momento desafiador, ele chega, mas passa, desde que possamos exercitar, tenhamos em mente que precisaremos da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Sobre vossa paz, agradecemos por esse aprendizado desse momento, Senhor. Que assim seja. É isso, gente. Gratidão a todos. Esperamos ter contribuído com mais essa lição da noite. Muito obrigado.